aí, vocês estão me escutando? Dá uma joinha aí. Dá um joinha. Beleza? Vocês me veem aí? Tá. Então, tudo bem, gente. Boa tarde, então, a todos. A Débora, Lia, Augusto, Gabriela, Rafaela, Vinícius, Mirella, Ana, tudo bem? Então, assim, ó. Deixa eu falar para vocês assim, ó. Boa tarde, Júlia. Bacana, assim, ó. Vamos construir juntos isso aqui, né? Vai dando ali, ó, Eduardo, beleza. Obrigado por estarem na sala aí. Assim, ó. Vocês devem ter tido acesso ontem, que eu vi compartilhado, desculpem, dois materiais novos ali, tá? A gente ainda está trabalhando, a gente vai fechar aqui ainda com material mais antigo, ainda que a gente vai ver o Padre Antônio Vieira daqui a pouquinho, tá? Vou discutir com vocês ali o Barroco do Padre Vieira, que é um material que já foi disponibilizado há um tempinho atrás aí, tá? E ontem eu pedi para o ensino disponibilizar para vocês mais dois materiais. O arcadismo, né? A parte ali que foi gerado ali o contexto e as características, né? Que acredito que é uma apresentação em PowerPoint que vocês têm acesso, bem sintetizada. E também eu fiz apenas uma pequena apresentação, tá? Sobre as novas leituras da URGS. Nada mais nada menos, são apenas alguns tópicos. Aquilo ajuda, sobretudo, para situar. Tu vai começar a ler a obra, seja ali da Isabela Figueiredo, seja do Almícar Betega Barbosa, seja a obra ali, tu vai escutar o Construção do Chico, e da mesma maneira tu vai ler a obra da Conceição Evaristo. Desculpem. Então é sempre importante localizar a obra, ver quais são os pontos principais ali, os tópicos, né? Então fiz assim uma pequena apresentação sobre cada título, né? Que já te poupa um certo trabalho de pelo menos localizar, né? Ali o Eduardo, que bom, que bacana que tu conseguiu o livro, né? Que ele até está esgotado, né? Agora que está tendo esse movimento, né, de estar recolocando o mercado, né? O Eduardo ele colocou ali que está lendo o Deixa o Quarto Como Está. E é uma obra que ela não é difícil, digamos assim, ó, a leitura das páginas, né? O que é difícil é o desdobramento interpretativo, que ali está naquele materialzinho que eu entreguei ontem, na realidade que o ensino disponibilizou para vocês ontem. A obra do Almícar Betega Barbosa trabalha com o processo realismo mágico, realismo fantástico. Então, depois a gente vai trabalhar melhor, tem alguns teóricos bem bacanas, assim. Tem um russo chamado Todorov, que ele trabalha muito com a definição do realismo fantástico, que é a linha que ele atua, né? O Almícar Betega Barbosa, nessa linha que lembra muito o Kafka, né? O tcheco de língua alemã, né? Que, o cara da metamorfose, processo, enfim, né? Um cara bem conhecido, né? E que trabalha exatamente, são alguns níveis de leitura. Então, sempre tem uma história a que a gente lê, e tem a história que é a história aparente e a história profunda. Essa é a teoria até de um outro cara, o argentino Ricardo. Mas assim, ó, leiam, vocês têm que fazer a parte vocês, fichem, né? Tá lendo lá, né? O Eduardo tá lendo o Deixa o Quarto Como Está, os contos. Eduardo, então assim, ó, cuida, define narrador, personagens de cada texto, né? E assim depois a gente vai interpretar, certo? Ali, ó, a Débora também, ela fica meio confusa com os acontecimentos das meninas. Isso é normal, por um caráter lá que é polifonia, são várias vozes, ela acaba trazendo à tona a complexidade de cada vida, né? Então sempre tenta, a dica que eu dou ali, Débora, assim, ó, é saber quem está falando, a voz de quem fala, né? Seja a Lia, a Ana, né? A Lorena, cada uma delas, e tentar saber quais são os núcleos, quais são os traumas, namorados ou pseudo-namorados ali, deixar bem claro, assim, ó, cada nicho. E aí depois o resto, né? Porque tá tudo entrecruzado lá, mas também é outra coisa que a gente vai ver com calma ali, tá? Mas é normal, tá? Isso é normal ali, ficar com essas dúvidas aí, né? Bom, gente, assim, vamos focar então, tem as questões, que bom, que bacana que vocês participam, que o Eduardo, ele ficou ele conta que é bem conhecido crocodilo, né? Mas depois, assim, ó, a gente vai discutir exatamente textos representa, né? Então sempre a dica que eu dou para vocês assim, ó, Eduardo, tá? Sobretudo para a obra do Almícar ali, né?
deixa o quarto como está. Tenta procurar um entendimento de metáfora, né? Então, necessariamente, o que tu lê, exatamente aquilo está acontecendo. Pode estar até acontecendo, mas sempre há uma representação simbólica a partir daquela situação, e tudo tem a ver com as relações construídas a partir do século XX, esse esvaziamento de sentido das nossas vidas, né? Essa sensação, por vezes, de absurdo, né? Essa absurdidade. Não vamos longe agora, o momento que a gente está vivendo, né? Não sair à rua, ficar preso em casa por uma situação de necessidade, consciência cidadã sanitária, se cuida dos outros também, né? Um momento de zelar pela coletividade, mas é uma situação absurda. Há um inimigo invisível lá fora e a gente vai cada vez mais internalizando, se fechando, e daqui a pouco não é mais dentro de casa, é dentro de nós mesmos, num processo de quarentena, isolamento social. Então, há situações absurdas, agora construídas através de um processo metafórico, tá? Mas depois a gente vai ver com calma isso. Gente, então vamos lá, eu só queria comentar então esses materiais que vocês receberam, né? E para que vocês deem uma olhadinha ali, né? Tu vai escutar o Construção, então tu sabe basicamente o que representa o álbum, alguns elementos que eu coloquei, alguns tópicos ali, obra da Conceição Evaristo também, né? O Ponciá Vicêncio, coloquei alguns tópicos ali, as personagens, né? Para onde deve se olhar, né? E assim vai indo. Tá, gente? Então dá uma olhadinha naquilo ali. E depois também na sequência tem a prestação ali sobre o arcadismo, em que nós fecharemos aí o século XVIII, o período colonial brasileiro. Mas estamos em meio ao período colonial, estamos no século XVII, discutindo o barroco. Semana passada a gente viu ali, né, o contexto, características, e na outra, e na semana passada, vimos Gregório de Matos Guerra, uma grande voz da literatura brasileira e presente em boa parte dos vestibulares, né? Lembrando que há duas listas anteriores, o Gregório de Matos Guerra foi leitura obrigatória, né, com uma seleta de poemas. Agora, vamos pensar o Padre Antônio Vieira. Vamos tentar compreender, né, a obra desse grande autor, que, sobretudo, o processo da linguagem do Padre Antônio Vieira é algo assim, ó, se assume ali uma condição de uma qualidade impressionante, né? Ana, o padre foi leitura obrigatória, né? Então a URGS ela tá nessa toadinha, né, de nas últimas 3 listas trabalhar com linguagem, pelo se não é o barroco, algo se aproxima da estética barroca. Com Hamlet agora, né, da obra de William Shakespeare, que é uma peça que ela está na transição para o século XVII, é uma obra que vão considerar já pré-barroca, maneirista, de William Shakespeare. Só que antes tivemos Sermões do Padre Antônio Vieira e antes Gregório de Matos Guerra, né? Então, o Vieira pega, por exemplo, provas, deixa eu ver aqui, ó, a gente foi agora 2020, então da prova de 2021, então 21, 20, 19, tu pega ali, ó, 2018, tem questões do Padre Vieira, questão específica sobre o sermonário do Padre Vieira, tem uma questão lá sobre o sermão da 60ª, né? Mas então vamos tentar entender qual a importância do Padre Vieira. Nunca sem antes lembrar, né, de quão importante é a sedimentação histórica na base do ensino da literatura e da assimilação da própria, né, do próprio conteúdo. Então, assim, para entender a obra de um autor e o seu tempo, a gente precisa entender o tempo, né? Coisa que eu estou, pelo menos, tentando situar isso aqui desde lá, a primeira semana, quando a gente presencialmente ainda teve aula, né? Lá na firma. Agora, assim, Padre Antônio Vieira, ele nasce e isso em Portugal, tá? Ele é português. Então nós temos assim, lembra que é o período luso-brasileiro. O Padre Vieira a gente estuda tanto no barroco brasileiro quanto no barroco português, né? Da mesma maneira, no século XVIII, né, a gente vai estudar no arcadismo, a grande voz do arcadismo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, poeta lírico, estudamos como na literatura brasileira e na literatura portuguesa, lá também é estudado, né? Então, autores de dois mundos, né? Autores de duas culturas, né? Tudo a nossa língua portuguesa. Agora, o Pato Oliveira, então, ele nasce em Portugal em 1608, se transfere menino, né, para o Brasil, para a colônia. Isso sim, os dois ali, Débora, são do barroco, né? Então sempre fechando unidades, né? Estamos estudando o barroco e os seus autores, né?
Então, os dois, o Gregório o poeta e o Padre Vieira o prosador. Agora o cara que escreve textos, sermões, né? Religiosos e políticos. Agora, ele vem muito jovem para cá, né? Então ele vem lá com 6 anos, então chega aqui à colônia por volta de 1614, século XVII, né? Vem com um pai que tinha um cargo junto à coroa portuguesa, tinha um certo prestígio. Agora, não esqueçamos de uma coisa, né? Como é que estava o mundo e a relação Brasil-Portugal em 1614, quando o Gregório se desloca para cá, para a colônia, né? Vamos lembrar assim, ó, 1580 a 1640, Portugal esteve sob domínio ibérico. Lembra? A União Ibérica, depois da tragédia Alcácer Quibir, norte da África, acaba na busca pela expansão ao norte da África, acaba tendo um terrível naufrágio a figura de Dom Sebastião, que conduzia, grande rei português, e naquilo que não se tinha, né? Ó, que bacana que vocês estão estudando, né? Isso, né? Estão estudando na história. Né? Então, houve uma crise dinástica, porque Dom Sebastião não tinha filhos, né? Uma crise dinástica que perdurou por 2 anos, vai até 1580, e aí Filipe II, que era o mais próximo, né, na linhagem dos portugueses, ele reivindica o trono, né, a partir de um acordo tácito, que não havia nada escrito, mas que ninguém reivindicaria o trono na ausência de um dos reis, né, tanto portugueses ou espanhóis. Só que o Filipe II ele reivindica o trono e Portugal passa a estar sob domínio espanhol. Né? Então, o Brasil, que era colônia de Portugal, passa a ser uma subcolônia agora, tá entendendo? Então, imagina, né? É o cu do cachorro. Né? E em meio a isso, o Brasil nunca foi menina dos olhos portugueses pela questão, né, de expropriação de riqueza. Lembra, desde a Carta de Caminha queriam ouro, não encontraram. Né? Só vai acontecer o surto aurífero no século posterior, né, lá em Minas, no século XVIII. Antes disso, tá a cana-de-açúcar, mas não era a grande matéria a ser expropriada. Lembrando que nesse cenário aí, ó, os portugueses, eles já haviam encontrado ouro em colônias, isso na China. Né? Então, o Brasil nunca teve tanta atração, os portugueses nunca tiveram tanta atração pelo Brasil. Vai mudar no século XVIII. Né? Mas então, em meio a isso também, com um rei, vamos pensar assim, ó, fraco na lógica dos portugueses, que era Filipe II, espanhol, então o Brasil, que era subcolônia de Portugal, então os espanhóis também estavam meio cagando para isso aqui, na boa. Né? Então, no Nordeste brasileiro, em que a economia ela se sustentava a partir da monocultura da cana, latifúndio e mão de obra escrava, lembra? O africano escravizado pela lógica e pela orientação da metrópole. Então, aconteceram muitas invasões também no Brasil, no Nordeste brasileiro, sobretudo holandeses. Né? E tanto é que é muito forte em Pernambuco a cultura holandesa lá, lembra a figura dos holandeses aqui, né, da busca pelo próprio reino tropical e tudo mais, né, a figura de Nissal, enfim. Então esse era o Brasil, e o Padre Vieira, ele amadurecendo aqui, né, ainda menino. Agora, ninguém fugia, isso a gente estudou até o Gregório de Matos Guerra, as primeiras letras da elite local e colonial aqui, né, ao ensino dos jesuítas, que estavam desde os portugueses aqui, né, do século XVI, a Contra-Reforma, a Companhia de Jesus. E o Vieira, o Antônio Vieira, não padre ainda, moleque, ele tem as primeiras letras junto aos jesuítas e com isso ele estabelece todo um gosto e vai fazer os votos e a sua formação se dará. Né? Então ele se ordenará padre jesuíta junto à Companhia de Jesus, e isso por volta de quê? Tá ali... 1634, né, com 26 anos, então, o Antônio Vieira. Então, e ele passa a ganhar destaque como padre aqui na colônia. Né? Sobretudo em 1600, isso é importante, em 1640, ele vai pregar um sermão, isso em Recife, né? Que foi leitura na URGS, né? O famoso sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, em que ele condena as invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Bem o contexto que a gente estava vivendo. Em 1640 é o ano que termina a União Ibérica. E é bem isso que acontece, que termina a União Ibérica,
Agora, o Padre Vieira, já com certo prestígio, né, ele parte para a metrópole, ele parte para Portugal, com a União Ibérica, né, sendo encerrada. Então, quando Portugal é devolvido a sua autonomia, ele retorna para Portugal. E lá, ele ganha, também começa a ganhar muito prestígio, que ele tinha um domínio sobre a oratória, ele era persuasivo demais, o Padre Vieira. Ele passa a ter como é que eu posso dizer para vocês assim, ó, é uma grande figura política de Portugal, nada mais, nada menos do que o rei de Portugal, o jovem Dom João IV, que passa, de certa maneira, a ser um fanzaço lá do Padre Vieira e passa a protegê-lo. E o que ele prega, ainda em Recife, aqui no Nordeste brasileiro, em Recife e em Salvador, na cidade da Bahia, ele prega o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, findando a União Ibérica. Então, em 41, aí ele retorna para Portugal, né? E vai ter uma estada em Portugal de 20 anos lá. Ele vai ficar isso até um pouquinho, ele vai ter 2 estadas lá, né? Uma mais longa e uma que ele retorna em 52. Ele vai e volta também para o Brasil. Ele tinha raízes aqui no Brasil também, né? Desde moleque, ele teve uma formação aqui, né? Agora, o Antônio Vieira, então, ele passou a ser protegido pelo rei, né, o Dom João IV, jovem rei. Né? E aí, o que faz o Antônio Vieira? Com o término da União Ibérica, ele passa a defender em Portugal os cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Judeus, que muitos foram perseguidos no período da Inquisição da Contra-Reforma pelo culto ao lucro, porque acabaram migrando para o protestantismo, que a igreja de Lutero não condenava o lucro e a católica sim. Né? Então ele passa a defender os cristãos novos, né? Chamados de gentes da nação, o Padre Vieira. Né? E por que ele defende isso? Porque ele passa, no entendimento dele, a uma forma de fazer uma revolução capitalista no país, e os cristãos novos, os judeus, trariam, portanto, capacidade de investimento a Portugal. Só que ele passa, obviamente, o padre Antônio Vieira, a ter muitos desafetos com isso, a defender os cristãos novos, os judeus em Portugal. Até que a situação dele fica insustentável, claro, com muito prestígio que ele passa a ter, e como o Dom João IV, né, o rei, ele vê muita qualidade no Vieira, o Vieira ele agregou, por exemplo, assim, foi o grande diplomata português, né, fazendo defesas e oratórias políticas. Oh, caiu o sinal aqui, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo de novo aí, gente? Tá, que caiu o sinal aqui, né? Tá, vamos ver se ele se mantém estável aqui, ó. Mas já vou até, se tiver aí, ó, do ensino, tá? Vou estourar meu tempo aqui, eu vou devolver o que perdi a linha de raciocínio. Então vai estourar uns 2, 3 minutos aí, tá? Ensino. Bom, enfim, vamos lá. Vamos retomar então aqui, ó. Como eu estava falando para vocês, então o Padre Vieira, ele, à medida que ele defendeu os cristãos novos em Portugal, ele começou a ter muito desgaste em relação a isso, né? Então acontece, com a defesa dos cristãos novos, ele acaba, mesmo tendo descargos políticos, tendo defendido o país, o Portugal, né, e a corte de Dom João IV, isso não só em Portugal, na Espanha, na Itália, ele acaba retomando em 1652, o padre Antônio Vieira, já situando lá um certo desgaste pelas suas defesas em Portugal, e aqui ele retorna ao Brasil. Né? Débora, prosa sacra religiosa. Tá? Ele é padre, então toda a prosa, a escrita dele, os sermões, que ele só escreve depois de velho, né? Ele defendia isso. Né? Então eram defesas, quando tu vai, sei lá, num culto qualquer e tem lá o orador. Né? Então ele fazia essa função, o padre Vieira. Agora, quando ele retorna ao Brasil, em 52, ele vai ficar aqui até 61, ele retorna mais uma vez para Portugal. E ele passa a se interessar demais aqui no Brasil, na colônia, pelos índios. E passa a defender os índios. Tentando, e ele é contra a escravidão dos índios, contra a imposição cultural de branquear os índios, de impor a cultura branca aos índios, né, o aculturamento do nativo. E começou a ter desafetos também, né, ao ponto de ele ter sido expulso do Maranhão.
Então, aí já fica uma coisa. O Padre Vieira, ele é crítico, ele tem um juízo de valores, né? Uma autonomia ética. Percebe uma coisa que os vestibulares já cobraram. Por mais de uma vez, a URGS já cobrou isso, o Rio Grande do Sul já cobrou isso algumas vezes, né? Assim, ó, de que há crítica na forma de pensar e na poesia o Gregório de Matos Guerra e na prosa do Padre Vieira. Agora, isso não quer dizer que eles tenham já nos seus textos, uma demanda, seja na poesia do Gregório ou nos sermões do Padre Vieira, digamos, uma consciência coletiva que esteja surgindo, uma insurreição, uma consciência nacional. Não, gente. São apenas tomadas de consciências pessoais, autonomias e emancipações éticas que eles têm em estar discutindo criticamente os pontos que eles não concordam. Né? Eu já vou chegar naquele ponto ali sobre as contradições do Padre Vieira, né? Sobre a catequização ou não dos índios. Obviamente que ele busca a evangelização, mas ele é contrário a branquear os índios, impor cultura branca aos índios. Então é muito relativo, é delicado, é contraditório, é paradoxal, como foi o tempo. Tá? A gente já vai ver isso. Eu não quero tão pouco, né, levar ao céu o Padre Vieira, tão pouco ao inferno o Padre Vieira. A consciência possível era o século XVII. Né? Enfim, em meio às atribulações, em meio às discordâncias, em meio, né, às atribulações lá contra-reformistas, imperialistas, etnocêntricas, europeizadas, e assim vai indo. A gente não pode esquecer nunca do contexto da época. Né? Agora, ele acaba sendo expulso do Brasil. Né, com a defesa que ele faz aos índios, né? Incomoda muita gente, né? Os agroboys do século XVII. E aí ele retorna para Portugal. Agora um detalhe, o cara que o protegia, né, o jovem Dom João IV, ele acabou morrendo, isso em 56. E aí o que o Padre Vieira ele faz? Já em Portugal, quando ele retorna, já, isso estamos lá em 1661, em Portugal, né? O Padre Vieira, vocês já devem ter escutado falar, por exemplo, processo de messianismo, sobretudo em Portugal a partir da morte de Dom Sebastião, que se acreditava um sentimento místico, né, que os portugueses possuem, é legítimo, né, obviamente, de que Dom Sebastião ele ressuscitaria e ele, como Messias, ele reconduziria Portugal ao grande império no Ocidente. Padre Antônio Vieira, ele trabalha, se não uma linha de sebastianismo, mas ele transfere o sebastianismo. Ó, que legal, Júlia, tá batendo aí exatamente as aulas, que legal, história e literatura caminhando juntos aí, né? Para o entendimento de vocês, as coisas são bem assim mesmo, né? Então é importante linkar. E aí então o que acontece? Só que ele transfere o messianismo à figura do jovem e morto agora, Dom João IV. Então ele passa a defender esse ideal messiânico, do tal do Quinto Império no Ocidente, que Dom João IV, né, ele ressuscitaria e reconduziria Portugal à retomada do seu império, o Quinto Império no Ocidente. Ele ganha um grande problema, mas um problemaço com a Igreja Católica, que passa a persegui-lo. Inclusive denuncia a Inquisição. Porque tu imagina assim, ó, a condição de Messias, quem é que vai retornar? É Jesus. Tá entendendo? Agora, não pode transmutar isso à figura de um rei. E o sistema político em Portugal era o absolutismo. E a igreja era um braço forte do poder em Portugal, como era da Europa ainda nesse cenário, né, do século XVII, da Contra-Reforma. Então ele passa a ser perseguido, a ponto que ele é preso, julgado e condenado pela Inquisição. Tá entendendo, velho? Então, o Padre Vieira, ele passa agora a estar... ele está preso pela Inquisição portuguesa. Isso em 1669, olha o que acontece, né? Ele vai defender o seu ponto de vista em Roma. E como ele já estava, ele foi condenado a não fazer nenhuma pregação mais. Tipo assim, ó, cala a boca, padre. Né? Sim, mas a Júlia, mesmo pelas contradições, você imagina, é um padre que ele passa a defender agora um rei como Messias. Criou um impasse. Né? E aí ele passa, mesmo sendo padre, a ser condenado pela Contra-Reforma, e aí ele vai a tribunal, ele foi condenado ao silêncio, só que em meio a isso, ele encanta os cardeais lá em Roma. Né? Então, que ele tinha uma oratória, o domínio que esse homem tinha sobre a linguagem, por isso que é uma coisa assim, ó, ele não é um artista barroco,
Mas o que ele faz com a linguagem, ele torna um processo de literariedade. Lembra que a gente já estudou a literariedade, valor artístico? Né? Tanto é que o Fernando Pessoa, o grande poeta modernista Fernando Pessoa, ele define o Padre Antônio Vieira como o autor assim, ó, que melhor trabalhou com a língua portuguesa. Ele definiu como imperador da língua portuguesa. E ele encantou os padres lá em Roma. Né? E ele acaba sendo liberado a pregar, só que não vai pregar mais o Padre Vieira. E até ele retorna para Portugal, aí livre, né? em 69, 70. Ele vai ficar em Portugal até 81. Tentando ainda defender os cristãos novos, aquela coisa de tentar fazer com que os caras investissem uma revolução capitalista no país. Agora, também deu com os burros na água, né? Em época de grandes navegações, ele acabou naufragando com essa ideia, né? Deu tudo errado. Aí ele retorna ao Brasil em 81. Aí acaba já, né, residindo, fixando a sua residência na Bahia, na Terra Santa. Né? Não tinha axé ainda, mas tinha o açúcar. Né? Então ele vai fixar a residência lá na Bahia. Né? E vai e sai ainda tentando retomar aqui a defesa dos índios, as polêmicas, continua tendo desafetos, apesar de não pregar mais. Ele passa a organizar o seu sermonário. O que é sermonário? São os seus principais textos que ele pregou em vida e passa a escrevê-los agora, a redigi-los. Né? Daí que o nome da obra, que fica ali por volta, né, que ele concentra essa produção dos anos 70, 76, até o momento que ele vai morrer com quase 90 anos. Ele morre em 1897 na Bahia, isso com 89 anos. Então ele organizou sob o título, agora, Os Sermões. Pelo amor de Deus, não confunde com sertões, que vai ser lá do Euclides da Cunha, lá no pré-modernismo brasileiro do século XX, né? Até porque a criatura vai numa igreja para escutar um sermão, não um sertão, né? Então, sermões do Padre Antônio Vieira. Agora, a gente tem que se deter um pouquinho como é que é o estilo do Vieira. A linguagem, lembra? Predominantemente conceptista. Lembra? Quevedista, aquela linguagem, né? Em que a grande volúpia argumentativa, a base racional, a base, portanto, lógica, estabelece uma busca em ser persuasivo e defender ideias, né? Defender as suas teses. E o Padre Vieira ele era mestre nisso. Era mestre, né? Agora, lembra, até naquele esquema que vocês têm sobre linguagem barroca, a linguagem ela é cultista e conceptista. Tá? Cultista e conceptista. Ela é sensorial e lógica, voltado para a forma e para o conteúdo. E uma coisa que os vestibulares, e no meio disso tem um exão. Então ela é sempre cultista e conceptista. O que tem é linhas de predominância. Já discutimos isso aqui. Tá? E por vezes os vestibulares adoram fazer isso. A URC já fez mais de, olha, não sei quantas vezes já fez aí, nos últimos anos inclusive. Tá? Que o Padre Antônio Vieira, à medida que ele tem a condição da oratória, da retórica, defendendo ideias e tudo mais, né? Então, ele abandona, olha a palavrinha, o imagético. Que porra seria o imagético? Imagens. Como se ele não utilizasse figuras de linguagem, metáforas, alegorias, parábolas. Ele utiliza todo esse quiprocó, todo esse balacobaco na linguagem. Ele utiliza tudo isso. Ele evita o excesso disso. Mas ele trabalha para ampliar uma linha argumentativa, sobretudo com ilustrações, com demonstrações do Padre Vieira. Agora, então, predominantemente, a linguagem do padre é conceptista. Agora uma coisa, e qual é a grande estratégia do Padre Vieira? Porque ele é muito crítico, como eu falei. Né? Lembra que ele foi expulso do Maranhão por defender os índios, né? Foi preso pela própria Igreja Católica, como ficou perplexa ali há pouco ali a Júlia. Né? Então, sendo padre, mas o cara defendendo as ideias que por vezes batiam de frente contra o processo contra-reformista. Né? Então ele tem aspectos muito críticos nos seus discursos, né? Da sua oratória sacra, religiosa, eclesiástica, tudo sinônimo, né? E também política, voltado para o cotidiano, para o comportamento. Né? À medida que ele critica, ele também acentua elogios. Né? Se ele critica vícios, ele salienta e defende virtudes, obviamente. Né? Então o Padre Vieira ele é muito dinâmico. Né? Agora, qual a estratégia de convencimento? Obviamente que é o Evangelho. Ele pega passagens do Evangelho, recontextualiza e, por analogias e comparações, ele traz para a vida colonial. Porque se parar para pensar, né, como é que ele poderia defender o índio, né, aqui na colônia, diante de uma elite completamente atrasada?
Né? Essa é uma questão que a gente tem que ponderar. O Enem trabalha muito com isso, né? Porque assim, ó, como é que a gente vai entender a mentalidade de uma elite brasileira, né, em formação, né, no século XVII, período colonial? É difícil. Dica que eu dou para vocês, ó. Cara, tenta compreender como é que é a elite brasileira hoje. Olha, como a elite nacional, ela busca sempre o conhecimento, defensora da ciência, ela sempre trabalha de uma forma ponderada, lógica, justa. Claro que não, né? Tá entendendo? Então, se ela não é assim hoje, tu imagina, cara, os últimos 3, 5 anos aí desse país, né? A criatura com um discurso assim, ó, contra a corrupção, de uma forma, falando da elite brasileira hoje, da elite nacional hoje, né? Elite nacional, tô falando assim, ó, classe média para cima ali, tá? É que se julga elite, né? Mas pensa dessa maneira. As criaturas com um discurso contra a corrupção fazem manifestações nas ruas com camiseta da CBF. Que coisa mais corrupta que a porra da CBF, velho. Mas então, assim, ó, é um atestado de imbecil para quem faz isso. Tá entendendo? É o idiota com diploma. Tem que assinar, sou um idiota. Né? Então, se a elite brasileira hoje é assim, caceta, imagina como era no século XVII. Né? E a URGS, até quando foi leitura obrigatória, Padre Vieira, faz agora, 2018 ali, tá? Insistiu muito nisso. A quem ele pregava, né? Então eram homens letrados? Claro que não. Tá? Atrasados. Agora, como eu estava falando para vocês, como é que ele ia se reportar aquela elite atrasada, aqueles agroboys do século XVII? Né? Tipo assim, ó, velho, tu não pode escravizar índio. O que esse cara ia fazer assim, ó? Com todo respeito ao padre, é mandar tomar no cu, velho. Tá entendendo? Mesmo a orientação da metrópole era africanos escravizados, mas para escravizar um africano eu tenho que comprar esse cara. E, obviamente, não havia interesse em ganhar, em investir nisso. A elite atrasada, né? De uma coisa já que é anacrônico, é completamente fora de uma lógica, é absurdo, é bizarro, né? Para não falar outro adjetivo aqui, o processo de escravização. Tá entendendo? Então, o que ele fazia, o padre Antônio Vieira? Né? Então, antes, se eles não escravizavam os negros, muitos deles, eles entravam no interior do território ali, ia na mata, né? E escravizava índio. E o Vieira era contrário a isso. Aí tinha as contradições, que a gente vai chegar a isso, né? Agora, a elite, em termos assim, não é porque o cara é alfabetizado que ele tem entendimento, né? Então, a mesma coisa assim, ó, erudição não quer dizer conhecimento, cultura, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Agora, e principalmente, o processo de letramento era mínimo, gente. Era mínimo. Né? Os filhos dessa elite iam estudar na Europa. Os filhos, ó, o Gregório. O Gregório foi. Os pais eram portugueses. Obviamente eram alfabetizados. Mas assim, ó, mas a truculência, né, de ser alfabetizado não quer dizer que a pessoa consiga ler a vida e a sociedade. Pela forma tacanha, pelos valores que ela está, obviamente. Olha, o Brasil foi assentado com uma lógica da violência. Todo o processo de constituição, seja antropológica, sociológica, econômica, comportamental, cultural, ela foi assentada numa lógica. Todos os problemas que nós temos no Brasil, eles são de uma ordem estrutural. Tu vai perceber isso lendo Ponce a Vicêncio, lendo, inclusive, a obra da Maria Firmina dos Reis, lendo várias das obras que eles mantêm hoje com processo de contemporaneidade. São Bernardo, todas elas discutem esses procedimentos de violência. Né? Mas, enfim. E aí, o que o padre Vieira? Mas mesmo essas criaturas, alfabetizadas ou não, eram tementes a quê? A presença da religiosidade, a presença dos jesuítas, a fé em Deus, em Cristo. Ok? Então, o que ele fazia? Ele buscava no Evangelho uma passagem, sei lá, uma passagem lá que condenava os hebreus cativos, dizendo na Bíblia, numa pregação de determinada passagem, que todos são iguais perante Deus. Então ele pegava uma passagem daquelas, recontextualizava, fazia uma aproximação com a escravização de índios, só que antes ele trabalhava com um processo consensual, né, pregando que o homem na colônia deveria aceitar os paradigmas de Deus. Né? Então, todos são iguais perante a justiça divina e o homem não pode impor o seu domínio subjugo sobre o outro.
Então, os homens não podem ser cativos de ninguém, ninguém pode impor, né, essa situação. Então, automaticamente, quando ele percebia que aquele homem ele concordava com a pregação de Deus, da Bíblia, não importa qual evangelho, o novo ou o antigo, né? Então, o que ele fazia? Ele buscava o entendimento, buscando despertar a consciência. Não, olha bem o que eu vou falar, não a catequização, mas ele procurava o quê? Despertar consciência. Só que, obviamente, aí os interesses tacanhos, ele conseguiu apenas desafiar e foi expulso, né, aqui do Brasil. Agora, então essa é a estratégia do Vieira. Recontextualizar passagens do Evangelho e, por aproximação à vida colonial, ele buscava o despertar de consciência daqueles homens, né, através de analogias, de comparações. Agora, e os principais sermões do Vieira? Tem um sermão que a URGS até, os 3 que a URGS trabalhou, né, como leitura obrigatória, o Pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Holanda, que eu já citei, né, que foi a primeira grande pregação que ele fez, aqui ainda na colônia, em que ele condena as invasões holandesas em 1640. Ele coloca assim, ó, como interlocutor, né, ele prega a Deus. Lembra muito o mecanismo naquele poema, aquele soneto do Gregório de Matos Guerra, né, que a gente discutiu semana passada, que ele cobra de Deus a responsabilidade de perdão. Porque ele transfere, ele cobra de Deus, né, se os portugueses perdessem, né, no caso, essa Guerra Santa, que ele não vê como invasão, as invasões holandesas, como um princípio de guerra econômica pela cana-de-açúcar, né, de expropriar riqueza. Ele vê como uma guerra santa entre portugueses católicos e holandeses protestantes. Ele cobra de Deus. Ele, de uma forma audaciosa, e aí tem muita coisa imperialista dos portugueses, né? Agora, como vocês estão percebendo ali, e a Júlia colocou também, né? Ele, obviamente que ele é não apenas ele é etnocêntrico, né? A questão da cultura branca, né? Mas é contraditório, né, essa consciência que ele tem sobre os indígenas, e geralmente a contradição, mas eu tento ver, pelo menos na minha perspectiva, porque antes dele ser católico, ele é cristão. E os valores cristãos são valores de solidariedade, que despertam um quê de humanidade em todos nós, né? Então, por valores humanitários, ele sai em defesa dos índios. Por valores humanitários, e lá, econômicos também, em Portugal, ele sai em defesa dos cristãos novos, dos judeus, né? Ele sairá em defesa também aqui, de uma forma não total, plena, mas dos africanos escravizados também no Brasil, né? Tem as contradições de um tempo, gente. Né? Então é difícil, é amplo, é complexo tentar entender. Agora, um outro sermão que é muito significativo do Padre Vieira é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, que, como ele diz, também pega essa passagem bíblica e que ele fala aos peixes, que na realidade é uma metáfora, né? São os homens, mas já apareceu isso em provas, obviamente, que o interlocutor, a quem ele se dirige, são os peixes. E o que ele condena nesse sermão? Condena e acaba enaltecendo em contrapartida, condena vícios e vaidades. E o que ele acaba, dos homens, não só da colônia, mas também em Portugal. E o que ele passa a defender? E ele passa não só a defender, mas ele passa a elogiar virtudes dos homens. Né? Isso é uma coisa importante, uma coisa interessante também, né? Não tem como ser 100% militante em 1600, né? Júlia, mas mesmo assim, as contradições dele são incríveis, e é uma atualidade assim assustadora nos sermões do Padre Antônio Vieira. Mas deixa eu pelo menos eu jogar um outro sermão aqui, ou pelo menos uma questão, até essa questão da escravização. Como eu falei, eu vou estourar aqui uns 2 minutinhos, que caiu meu sinal aqui, pelo menos esse outro minuto, só jogar, semana que vem a gente conclui isso aqui e a gente ingressa no arcadismo, tá, gente? Olha só, a questão da escravidão em Padre Vieira. Ele defende, lembra que ele foi expulso por defender por ser contrário à escravidão dos índios. Isso num sermão, conhecido sermão da primeira dominga de Quaresma, ou sermão do cativo, em que ele condena o princípio da escravidão ao índio. Agora, no sermão belíssimo, 14 do Rosário, olha bem, ele não condena o princípio da escravidão ao africano, mas ele condena a brutalização, os maus tratos, o flagelo imposto ao africano escravizado. Então, se parecer uma questão, tenha cuidado. Né? Que ele critica a Padre Antônio Vieira a escravidão no período colonial? Não.
Porque se fala sobre o princípio de escravidão, pegue índios e negros, africanos, ok? Mas ele condena seletivamente a escravidão ao índio, ao negro, ao africano escravizado, a brutalização, o flagelo. Tá entendendo? Os maus tratos foram impostos. Ah, mas como é que se faz isso, né? Como é que o cara, então, ele não defende os africanos? Porque tem algumas coisas aí também, né? Ele não, aquilo que eu tô falando com vocês, a mentalidade branca, etnocêntrica, impista, contra-reformista, católica, messianista dele, né? Não tem como fugir contradições. E outra coisa, por mais que ele estivesse representando uma instituição que não é o Estado Nacional Português, porque ele vem pela Igreja Católica, mas é um braço forte, uma aliança entre o Estado Nacional Português e a Igreja Católica em Portugal. Né? Então, ele como padre, tu imagina a saia justa se ele defendesse fosse contrário ao princípio da escravidão negra, que era a orientação da metrópole. Mas caí de novo aqui, né? Senão não tá bom, tá? Só para encerrar aqui, né? Então, assim, ó, é polêmica a questão. Não dá para a gente encerrá-la de uma forma definitiva aqui. Mas só tenham cuidado quando aparecendo uma questão sobre a escravidão em Padre Vieira. Ele condena a dos índios, no Sermão do Cativo ou Primeira Dominga de Quaresma, e apenas a brutalização, os maus tratos, Sermão 14 do Rosário. O Sermão da Sexagésima discutiremos na próxima semana, tá? No mais, um forte abraço, beijo em todos, em todas, se cuidem e tu tá zelando pela coletividade, tá? Boa semana aí a todos. Gente, valeu, tchau!